E aí, bom, né? Chega mais pra gente resenhar sobre o que tá nas entrelinhas do futebol. Hoje vamos conversar sobre Campeonato Mineiro. Tá batendo na porta, estreia da temporada 2026 foi cedo esse ano, né? Então a gente vai conversar sobre o Campeonato Mineiro, o que mudou por esse ano. Tem final única no Mineiro. Se jogar Atlético e Cruzeiro vai ser torcida dividida? O que a gente pode esperar desse Campeonato Mineiro e da Federação Mineira também para esse ano de 2026, o papo com os clubes, o que é mito, o que é verdade. Vamos bater um papo mais aberto mesmo sobre como funciona o dia a dia da Federação Mineira. Por que às vezes você tem um jogo de Cruzeiro e Atlético e muda de horário? Tudo isso a gente vai trazer aqui, tudo isso e muito mais a gente vai trazer aqui hoje, porque a gente está recebendo o Gabriel Cunha, diretor de competições da FMF. Gabriel, obrigado por aceitar o convite para a gente bater um papo aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado, Lucas. Agradeço a oportunidade de estar aqui para conversar com vocês um pouco sobre a nossa realidade lá na federação, né? Como que é o nosso trabalho. É uma excelente oportunidade para a gente esclarecer as coisas também para o torcedor, né? Também cumprimento os torcedores, todos aqueles que gostam do futebol e assistem ao podcast, então é um prazer estar aqui, obrigado. Valeu demais. Vamos falar sobre esses assuntos, sobre direito de transmissão. Tem muita coisa que a gente fala, a gente tá conversando em off antes, né? Tem muita coisa que a gente fala que é mito. Então você vai entender aí, torcedor, como que funciona, por que data, como eu disse, por que data de jogo muda, o que a gente pode esperar de regulamento também do Campeonato Mineiro, algumas dúvidas que a gente sempre tem. Vou trazer aqui para esse bate-papo uma conversa descontraída. Antes de começar, porém, eu tenho que te pedir para dar o like aí no vídeo. Aperta o joinha aqui embaixo. Se você tá assistindo pelo canal Tempo, ícone verde, tem o canal Tempo Esportes também, que os cortes dessa entrevista, que outras entrevistas vão estar lá por lá também. Você vai poder se inscrever no canal no final da entrevista. Solta a vinheta que depois da vinheta a gente começa a resenha. E lembrando que a gente tem os capítulos aqui embaixo também. Todo o assunto que a gente conversar aqui no Entre Linhas, nesse episódio, tá aqui embaixo, você pode ir pulando os capítulos, você quer ver primeiro algum assunto, depois voltar, tem o capítulo aqui embaixo na timeline pra você. Agora sim, pra gente resenhar, Gabriel, primeira coisa, você é advogado, você já trabalhou no TJD, né, de Minas Gerais, procurador-geral por lá, pode ser até um papo para outra oportunidade, inclusive tem muita coisa interessante para conversar. Eu quero te perguntar um pouco sobre a trajetória, mas eu quero começar mesmo falando de Campeonato Mineiro, que tá batendo na porta. E esse Campeonato Mineiro é muito diferente dos outros, porque reduziu o número de datas, inclusive com uma final única. Por que veio essa redução de datas? Como que foi a conversa da CBF? E o que isso implica para a federação também? Como a federação vê isso? Beleza. Lucas, para nós, sendo muito franco, para a Federação Mineira de Futebol, os impactos não foram tão grandes assim. Porque, muito embora nos anos anteriores a CBF disponibilizasse 16 datas para as federações realizarem os seus estaduais, a Federação Mineira já há alguns anos utilizava apenas 12 datas, né? Então a gente já tinha essas 4 datas excedentes ali. Sim. Esse ano houve uma redução para 11 datas. Então, para nós, o impacto foi de apenas um jogo, foi uma rodada apenas a menos, e isso foi solucionado pelos clubes no Conselho Técnico, que decidiram fazer, então, a redução na final. Em vez de termos 2 jogos de final, termos apenas um jogo. Então, em termos de impacto, não foi tão grande para a Federação Mineira. O que mudou para nós um pouco é porque quando a gente tem 16 datas e a gente consegue fazer um campeonato com 12, a gente consegue ter mais flexibilidade com o calendário, com ajustes de datas, eventualmente são necessárias, mas esse ano então a gente não teve ajuste de data, inclusive por conta dessas 11 datas que ficaram integralmente ocupadas, né, sem nenhuma data de escape, quero dizer, a gente passou a ter que fazer jogo no carnaval. No sábado de carnaval nós teremos jogos. E isso dificultou um pouco, porque em todas as ocasiões anteriores a gente estava tirando os jogos do carnaval, porque a gente sabe que em Minas Gerais o carnaval é muito Só potente. Porque eu ia folgar esse carnaval, colocaram um jogo agora, vou ter que trabalhar aí. Pois é, exatamente. Então vai ter jogo, e é a última rodada, né, da primeira fase, os jogos simultâneos, né? Então nós vamos ter esse jogo no carnaval.
Então, assim, em termos de impacto é pouco, é mais em termos de organização e esse impacto do jogo do Carnaval que demandou da gente um diálogo muito intenso com a polícia, né, para questões de segurança, tirar os jogos de Atlético e Cruzeiro de Belo Horizonte, né, então foram circunstâncias como essas que impactaram. A polícia vai estar muito já com o Carnaval ali, se tivesse jogo então... Exatamente, menor, né? Ia ser muito complicado, assim, a polícia já havia falado conosco que seria muito complicado a gente fazer jogo no Carnaval em Belo Horizonte. Então a gente tirou os enormes jogos de Belo Horizonte nessa data, né? E sobre como a gente vê essa mudança, né? Como que isso se deu, essa mudança do calendário, ela veio da CBF, né? Essa mudança aconteceu a partir da modificação da presidência da CBF, né? Com a entrada do Samir Chaude. Ele... já era uma demanda antiga, né? Para que houvesse uma redução das datas dos estaduais, para que houvesse um alongamento, um espaçamento maior das datas das competições nacionais e internacionais. E o Samir pediu expressamente isso ao Júlio Avelar, que é o diretor de competições da CBF, para haver essa redução, e a CBF fez um trabalho visando a isso, a uma mudança estrutural de calendário, tentando tornar um pouco mais justa a distribuição de jogos ao longo do campeonato, do ano, né, da temporada. Então, assim, de maneira muito clara, eu entendo que essas mudanças no calendário, embora haja essa redução das datas do estadual, elas são benéficas para o futebol. É claro que isso a gente vai precisar esperar para ver qual que vai ser o efeito disso ao longo do tempo, porque ainda é apenas uma expectativa. Mas eu acredito que essas mudanças serão benéficas, sim. Porque a gente falando com a federação nos últimos anos, e na verdade muito do que, não a gente falando, mas uma impressão nossa, é que a Federação Mineira, ou as federações em geral, não gostariam de reduzir o calendário. Você acha que isso talvez contribui também com um papo que existe dentro do futebol de acabar com os estaduais? Porque existe uma certa pressão para acabar com os estaduais. Aí quando você pega um calendário como o de 2026, Cruzeiro e Atlético vão chegar a usar mais garotos para poupar jogadores ali do time principal. Você acha que talvez reduzir datas pode ser um primeiro passo para acabar com o estadual? Bom, sendo muito verdadeiro, eu não acredito no fim dos estaduais, tá? Então, ainda que haja essa redução de datas, eu não acho que isso seja um passo para a extinção dos campeonatos estaduais. Eu acho que é um passo para uma readequação que se faz realmente necessária. Mas não acho que levaria a esse ponto. E até bom você tocar nesse assunto, Lucas, porque eu gosto muito de falar sobre a existência dos estaduais, né? Quando a gente vê esse movimento de acabar com os estaduais e tal, eu sempre me deparo com um discurso muito apaixonado e pouco reflexivo acerca disso. O futebol brasileiro, a gente tem que entender que nós temos uma realidade, uma cultura diferente de uma cultura do futebol europeu, por exemplo, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, né? Minas Gerais é do tamanho da França, né? Então, é muito fácil você pensar num futebol europeu, mas lá não tem esses campeonatos regionais. Poxa, é óbvio, né? O tamanho do país é do tamanho de um estado aqui. O nosso futebol, ele é estruturado historicamente sobre os campeonatos estaduais, né? Nós temos um ecossistema do futebol que funciona a partir dos estaduais. O que os estaduais fazem, né? Eles levam o futebol para cidades do interior de Minas Gerais, coisa que se não fosse os estaduais nós não teríamos, nós não levaríamos Atlético, Cruzeiro, América para o interior, né? Eles não jogariam em Uberlândia, não jogariam em Montes Claros, não jogariam em Pouso Alegre, não jogariam em São João del Rei, não jogariam em Tombos, né? Ou seja, a gente leva o futebol para esses lugares e atrai torcedores para os nossos clubes. Se a gente tivesse um campeonato puramente nacional, a tendência é que nós tivéssemos torcedores apenas de clubes com um apelo maior, digamos assim. Com os estaduais nós já temos uma grande discrepância de torcida. Se não houvesse os estaduais, eu acho muito pouco provável que os nossos clubes aqui tivessem a potência que tem. Nossa, é um ponto muito, muito interessante esse que você coloca, porque o torcedor do Atlético do Cruzeiro mesmo sempre fala assim, é bom quando o clube vai pro interior, o cara que é de Montes Claros, o cara que é de Uberlândia, o cara que é do interior, ele vê pouco, né? A única oportunidade que ele tem de ver o time dele na cidade dele é no Campeonato Mineiro. Exato. E esse cara torce pro Atlético, pro Cruzeiro, pro América, porque ele tem... Exato. Senão ele não vai ver o clube dele.
ele vai torcer para outros. Né? Então, é parte do ecossistema. E mais do que isso também, né? O ecossistema do futebol montado sobre os estaduais, ele tem uma relevância até na formação de atletas. Né? Então, quando a gente vê o estadual, a gente assiste ali uns caras jogando que a gente não assistiria se só tivéssemos competições nacionais. E esses caras não apareceriam. Ou seja, o Brasil é um grande exportador de atletas, digamos assim, né? O Brasil, acho que é o maior formador de atletas de futebol do mundo. Em grande parte disso, pela existência dos estaduais, que viabilizam uma descentralização na formação de atletas. Senão nós formaríamos atletas apenas em clubes grandes. Ou seja, a gente diminuiria muito a quantidade de atletas formados. Então, assim, quando a gente fala em extinguir estadual, a gente tem que pensar em todas as consequências disso. E as pessoas normalmente pensam numa única consequência, calendário. E esse não é o único aspecto que precisa ser considerado. Perfeito. Então eu digo que os estaduais são um elemento fundamental para que o nosso futebol continue pujante como ele é. Se acabarem os estaduais, eu não tenho dúvida que o futebol brasileiro vai perder muito. Perfeito. E como que a gente pensa que pro Cruzeiro e Atlético eles ficam meio escanteando o estadual? Como que é? Porque vocês se reúnem antes, tem um conselho técnico, eu quero te perguntar melhor sobre isso depois. Tem um conselho técnico, a federação está sempre em contato com todos os times e, claro, Cruzeiro e Atlético também. Como que é? Talvez o clube do interior dá mais importância, relevância mesmo isso? Ou é um mito nosso mesmo? Falei muito de mitos e verdades que a gente vai desvendando aqui, né? É um mito mesmo a gente pensar que Cruzeiro e Atlético às vezes não dá muita importância? É um mito. Eu que tô lá, eu sei bem a importância que eles dão aos estaduais. É claro, e isso é inegável, que o campeonato estadual não tem hoje a mesma relevância de uma Libertadores, de um Campeonato Brasileiro, de uma Copa do Brasil. Natural que assim seja, uma competição regional. Mas essa competição regional, os clubes se importam muito com ela, né? No conselho técnico foi o Pedro Lourenço, né? O Pedrinho foi lá representar o Cruzeiro. Se não fosse importante, o Pedrinho não estaria lá, né? No Atlético estavam o Paulo Brax, estavam o Léo Barbosa, né? E assim por diante. Ou seja, quem manda mesmo. Quem manda. Tava o Paulo Assis, o diretor do América, tava lá. Então, assim, se não fosse importante, nós não teríamos essas pessoas envolvidas. E a gente dialoga com essas pessoas o tempo inteiro. Ontem mesmo, essa semana, a comissão de arbitragem está dando palestras sobre a arbitragem do futebol mineiro para todos os clubes, né? E os 3 da capital totalmente interessados e levaram todo o seu elenco, levaram seus diretores, seus presidentes para estarem lá para assistir essas palestras. Imagina se não fosse importante, né, para esses clubes. E eu, dialogando o tempo inteiro com eles, eu percebo claramente que é uma competição importante. Agora, em razão até mesmo dessa redução, desse enxugamento do calendário, da antecipação das datas, é natural que uma grande parte do elenco ainda esteja em preparação. Sim. Então, nos primeiros jogos, é natural que eles entrem com times alternativos. Aconteceu ano passado, até porque principalmente Atlético e Cruzeiro viajaram para os Estados Unidos, né? Então eles estavam com o elenco profissional fora em razão de outra competição amistosa. E esse ano, acho que em razão do tempo de representação, é natural que os atletas ainda estejam em preparação. O brasileiro começa muito cedo também. Começa muito cedo. Então, ok, é natural que eles entrem com times alternativos. Agora, na hora que chegar nas semifinais e final, você me fala se eles vão com time alternativo e me fala. Porque é aquilo, né? O estadual não tem importância. Perde ele pra você ver que não tem. Derruba técnico, derruba tudo. Né? Isso todo ano a gente sabe, é a pressão que vira. Então, o clube que larga ganhando um estadual, ele larga diferente na temporada. Sim. Então, os fatos dizem por si, né? Eu acho que é um mito dizer que os clubes não se importam com o estadual. É um excelente ponto. E o interior se importa muito, sim, né? Porque aí, de fato, alguns clubes, principalmente os que não estão disputando Série D e Copa do Brasil, estão na competição mais importante do ano para eles, né? Legal. E aí você tocou no assunto, a gente tocou no assunto do conselho técnico. E aí é muito interessante também, e obviamente vou te fazer também muitas perguntas ignorantes, porque justamente a gente não tá lá, né? Tanto nós da imprensa, que aí sabemos mais do que o torcedor ainda, porque a gente tem um contato direto, próximo, quanto o torcedor que está assistindo a gente. Antes do campeonato começar, existe um conselho técnico. Existem reuniões que você faz com todos os clubes. Inclusive, outro conselho, na verdade, uma outra reunião que você citou da arbitragem, né? Da comissão reúne. Aí, claro, é um assunto que você não é dentro da sua área, arbitragem. Mas tem um conselho técnico. O que
essa reunião? O que é discutido dentro dessa reunião? Legal. O Conselho Técnico, ele é uma reunião obrigatória que deve acontecer antes de todo o campeonato. Essa reunião é onde se definem as regras gerais do regulamento. Uhum. Então, formato da competição, datas da competição, sorteio dos grupos, né? Tudo isso é definido ali, e são os clubes que votam, né? A federação, normalmente ela apresenta formatos possíveis, datas possíveis, ela entrega alternativas, opções aos clubes, e os clubes, democraticamente, votam, e o voto da maioria define o formato da competição. Sim. Então, nesse ano de 2025 aconteceu o Conselho Técnico do Campeonato Mineiro de 2026. O Conselho Técnico aconteceu no começo de novembro, se não me engano, no final de outubro, eu não lembro exatamente a data, me foge aqui, mas nessa reunião os clubes decidiram, olha, nós teremos jogos, o campeonato vai ter 3 grupos de 4, com os clubes jogando contra os outros, semifinal, final única. Quais serão as datas? O campeonato vai começar no dia 10 de janeiro e vai terminar no dia 8 de março, e assim por diante. É assim, portanto, que os clubes definem as regras, e isso acontece com todas as competições da Federação Mineira. Tanto no profissional, né, módulo 1, módulo 2, segunda divisão, que é a terceirinha, né, como nas competições de base também. Então, o Conselho Técnico, ele é ele é um órgão, digamos assim, que auxilia a federação na organização das suas competições. E ele é obrigatório de acontecer. Vocês certamente discutiram sobre a final única desse ano, né? E estava lá Cruzeiro e Atlético. Se chegar uma final, Cruzeiro e Atlético, nesse Conselho Técnico foi definido que vai ser torcida dividida? Então, se for, o que ficou definido, né? Que a final é única e que o mando de campo é da Federação Mineira de Futebol. Perfeito. Portanto, quem detém o mando é a federação. E por que isso, né? Por que o mando é da federação? Isso não é à toa. Isso é porque, quando o mando é da federação, nós podemos definir que o jogo terá torcida dividida meio a meio. Se o mando é de um clube, suponhamos, o mando de campo da final única é do clube mais bem classificado, tá? Suponhamos que seja Atlético ou Cruzeiro, tá? Sim. O mandante. Ele não vai dividir o estádio. Só os 5%. Ele vai colocar a torcida dele e, se for possível, vai abrir 10%. Porque às vezes, ultimamente tem sido, os clubes têm feito torcidas únicas por acordo. Então, só é possível viabilizar esse formato sendo o mando da Federação Mineira de Futebol. E aí a federação define até onde que vai ser o jogo, né? Vai ser no Mineirão, não vai ser onde vai ser o jogo. A gente também depende de quem serão os classificados, né? A gente não sabe quem vai ser o classificado. Mas a ideia havendo uma final entre Cruzeiro e Atlético, a ideia é que a gente possa fazer a final com a torcida dividida 50-50, que é o meu sonho. Assim, Mas tem algo que impediria isso acontecer? Apenas em caso de segurança. Se a Polícia Militar disser que não pode. Mas isso nunca aconteceu. A Polícia Militar de Minas Gerais é, na minha opinião, a melhor polícia do Brasil. E eles sempre garantiram a segurança em jogos meio a meio. Inclusive, em algumas ocasiões, eu já estive com a polícia e o Mineirão, ele é feito, né? Ele é originalmente construído para termos torcidas divididas, né? A história é assim. O Mineirão parou de ter torcida dividida na história recente do futebol. Mas até então sempre foi meio a meio. Com 2 acessos, uma torcida chega pela Antônio Carlos, outra torcida chega pela Carlos Luz, né? Uma fica de um lado do estádio, outra fica do outro, o acesso totalmente separado. O Mineirão consegue se dividir certinho, meio a meio, sem um torcedor a mais para um dos lados. Então, assim, o Mineirão é feito para isso, né? E se for o caso de termos uma final entre os dois, e de a gente conseguir realizar no Mineirão, eu espero que assim seja, é o que eu gostaria. E seria um grande exemplo para a gente dar para o Brasil inteiro, né? Que hoje em dia os clássicos no Brasil inteiro estão praticamente todos sendo com torcida única, né? E seria um grande exemplo para o Brasil, né? De que a gente consegue fazer e em paz. Ótimo, ótimo. Tomara que dê certo caso seja essa final. E aí você vê, né? O torcedor, provavelmente no Brasileiro, não vai ver torcida dividida, mas tem uma oportunidade no Mineiro aí, se Cruzeiro e Atlético fizerem o que geralmente é mais lógico, né? Eu não vou entrar dentro do assunto arbitragem, porque aí
com o Santiago, né? Mas a gente vê muitas tecnologias surgindo. Por exemplo, hoje se fala de no futuro ter a CBF o impedimento semiautomático. Hoje a CBF tem uma questão que eu não sei se você saberia responder para a federação, mas que é a análise do VAR, por exemplo. Tem um lance polêmico, aí traz o áudio da cabine do VAR depois desse lance a pedido de um clube. Isso foi debatido no Conselho Técnico, porque, por exemplo, ano passado teve um caso que foi um lance lá num clássico, e aí o Lianco pisou no braço do Dudu, e aí chegaram e se reuniram com a federação. Na época, o Alexandre Matos, diretor do Cruzeiro, falou que a federação assumiu que foi um erro de arbitragem, e aí ficou aquela polêmica toda. E aí lembro que você falou, né? Imagina se não desse importância, né? A importância que deram, né? Ficou definido algo sobre se acontecer algum erro de arbitragem, alguma polêmica, se vai ter áudio do VAR, ou se tem alguma outra nova tecnologia fora da arbitragem chegando para o Mineiro de 2026. Legal. Então, esse ano a gente, em conjunto com a comissão de arbitragem, muito bem liderada pelo Marcos Santiago, que é um profissional extremamente competente, dedicado, sério, nós decidimos em conjunto, então internamente no âmbito da federação, divulgar os áudios do VAR. Legal. A critério, obviamente, da comissão de arbitragem, né? Então, isso dá mais transparência para o negócio, para a coisa toda, né? Assim, para nós é muito importante que haja transparência. O nosso interesse é sermos transparentes, até mesmo para não dar margens a conversas de coisas que não existem. Então, E é a primeira vez que vai fazer isso. É a primeira vez que nós teremos divulgação de áudios e vídeos do VAR. Então, e essa foi uma decisão tomada internamente. Essa não foi uma decisão tomada no arbitral. Não foi o Conselho Técnico que pediu isso. Isso foi uma iniciativa da própria Comissão de Arbitragem com a Federação Mineira de Futebol. Foi ali que nós decidimos fazer essa divulgação. E eu acho que vai ser muito bom. Sim. Os clubes, eles, portanto, e a torcida, a imprensa, todo mundo vai ter acesso para ver claramente o que aconteceu, né? Esperamos que a gente nem precise. Não, claro. Amém. Mas, se precisar, os áudios estarão disponíveis, os áudios e os vídeos, para que todos possam ver o que aconteceu em cada lance. Isso é bom. Parabéns à FMF pela iniciativa. É uma transparência muito, muito importante também, né? Você até tinha me falado você perguntou sobre outras tecnologias, né? Sim. A questão do impedimento semiautomático, ele ainda ele não é uma realidade para esse ano. O impedimento semiautomático, ele tem questões muito complexas. Sim. Que ele precisa, primeiro, né, um equipamento muito, muito, muito caro mesmo, que demandaria uma reformulação até em termos financeiros mesmo, sabe, da competição, encareceria muito a competição. E o outro aspecto é que o impedimento semiautomático, ele exige uma homologação ainda mais complexa de cada estádio. Para o brasileiro, que a CBF está implantando, já foram feitas as vistorias nos estádios e a adaptação ali, né? É preciso de muita tecnologia remota, né? Tipo, como se fossem celulares que têm que ser implantados para fazer a leitura correta do... Então é um negócio bem complexo, até mesmo para os estádios, né? Nos estádios da Série A do Campeonato Brasileiro, beleza, né? Mas agora, interior, por exemplo, é muito mais complexo. Então, a homologação do VAR já não é simples, do VAR que nós temos. A do impedimento semiautomático, então, é muito mais complexo. Então, hoje, isso não é uma realidade para 2026. Como que funciona a questão das competições, você falou, né? Da CBF e... como que funciona essa conversa com a CBF sobre o estadual? Como que a CBF é aberta hoje na figura do Samir Chaud? O quão é aberta a ouvir a federação sobre aquilo que precisa para o estadual, aquilo que não precisa? Porque ele já chegou diminuindo a data dos estaduais, né? Mas existe, por parte da CBF, um cuidado com o estadual? E na figura do Samir Chaud, talvez esse cuidado seja ainda maior, apesar de reduzir as datas? Bom, eu, assim, na minha condição de diretor de competições, eu não lido diretamente com o presidente da CBF. Eu lido muito com o Júlio Avelar, que é o diretor de competições da CBF. Então, eu trato muito com ele lá. O Júlio, posso dizer pelo Júlio, ele é muito aberto a auxiliar sempre que possível. A gente tem um excelente relacionamento. Então, desde nas nossas competições, quando a gente
precisa de algum ajuste junto à CBF está sempre disponível a nos ajudar. E vice-versa também, porque quando é uma competição nacional, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, os jogos que acontecem em Minas Gerais, eles são organizados pela Federação Mineira. A gente manda a nossa equipe para organizar a partida. E a gente, então, permanece sempre em contato com a CBF, auxiliando a Confederação Brasileira naquilo que ela precisa. Então, nós temos um relacionamento excelente. E, para ser muito sincero, eu nunca vi, pelo menos nesse período que eu tô lá, nunca vi a CBF fazer nada contrário aos estaduais. Ao contrário, a CBF, ela valoriza, ela entende a importância disso. Eu não tenho a menor dúvida. O presidente Adriano Aro, ele dialoga muito com o Samir e eles se falam bastante. Então, eu não tenho dúvida de que a CBF reconhece essa importância e reconhece a importância das federações. Essa é uma questão que funciona muito bem, CBF e federações. Legal. Pelo menos aqui em Minas, eu posso dizer que a relação é boa, né? É boa. Tem um assunto aqui que é interessante também, que é sobre o calendário. Mas antes eu quero ter dúvida para te perguntar como que você faz a tabela. Porque aí, obviamente, é com você, né? A tabela do Mineiro. E aí, meu amigo, você deve passar umas noites em claro aí, certamente, com isso aí. Mas tem uma pergunta que eu quero te fazer sobre isso, que é outra frase que é muito dita pela imprensa e que é legal você que está na federação falar, que é sobre a competitividade dos estaduais. Hoje se fala que o Campeonato Paulista é o melhor estadual que tem no Brasil. Mas quando você pega outros estaduais, como o Campeonato Mineiro, por exemplo, você compara a força dos times do interior com os times do interior de São Paulo, do Carioca, você tem times que são muito páreos, ainda mais hoje que o Campeonato Mineiro está vindo com muita SAF, muito investimento. Ao nível de competitividade, onde você acha que está o Campeonato Mineiro? Olhando para a competição, assim. Você fala em relação ao Brasil. Eu acho que Minas Gerais hoje, em termos de competitividade, é o segundo estado. Eu acho que São Paulo está na nossa frente, sim. Até porque São Paulo é uma potência econômica, né? São Paulo, em termos financeiros, né, em termos econômicos, é muito mais forte do que Minas Gerais. É natural que assim seja, né? Que lá nós tenhamos times mais potentes, mais fortes. Mas Minas Gerais não fica muito atrás, não. E eu vou te dar um exemplo, né? Hoje nós temos, por exemplo, tá? No ano passado, 2025, o Tombense ficou em terceiro no Campeonato Mineiro. Ficou na frente do Cruzeiro. Né? E o Tombense tem figurado como campeão do interior todos os anos. Quase todo ano o Tombense está chegando na semifinal de campeonato. Né? Nós temos o Atlético, que está na Série B do Campeonato Brasileiro. Ano passado brigou para não cair, mas é natural que assim seja. Primeiro ano numa Série B. Natural que assim seja. E eu não tenho dúvida que o Atlético vai vir mais forte ainda esse ano. Nós temos agora uma SAF lá em Uberlândia com o Fábio, que era até do Atlético, hoje está no Uberlândia, e que eu não tenho dúvida também que ele vai fazer um grande trabalho lá. Não só ele, mas temos muitos clubes, né? Pouso Alegre, o Betim, são clubes que... O Norte agora, né? Que também é um clube muito organizado. Então, o Campeonato Mineiro é forte, ele é muito forte. Então, eu entendo que ele hoje é o segundo estadual mais forte do Brasil, na minha opinião. Boa. E a gente também, outra coisa que a gente fala muito, né, que o clube do interior depende muito do Campeonato Mineiro, né? Como que é essa importância ali pro time do interior do Campeonato Mineiro? Ele ganha mais dinheiro com o Campeonato Mineiro, talvez? Existe um repasse maior a ele? Porque pro campeão não tem premiação, né? Mas pro clube do interior existe um repasse maior? Tem mais equidade aí, maior equidade em relação a isso? Então, o Campeonato Mineiro, do módulo 1, ele tem a transmissão, né? Ele tem, então, direitos de transmissão. E esses direitos de transmissão são monetizados, digamos assim. Há um pagamento por parte da detentora ao campeonato, né? Aos clubes que disputam a competição. Então todos os clubes recebem ali uma determinada quantia para venderem os seus direitos de imagem para a TV, né? Então isso já é algo bom, digamos assim. Além disso, o Campeonato Mineiro do módulo 1, ele ainda gera outras fontes de receita para os clubes, em termos de patrocínio, em termos de publicidade, em termos de bilheteria, né? Então, os clubes que disputam o módulo 1
tem uma receita maior do que os que não disputam o módulo 1. Isso é natural que assim seja. Mas eu não sei, sinceramente, te dizer o quanto isso é... Entendi. Como que eu posso dizer? O quanto isso segura o clube ali. Isso, essa não é uma realidade que eu vivo, tá? Sim. Porque eu não tô lá nos clubes. Sim. Então, eu não sei se isso garante a tranquilidade financeira do clube durante todo o ano. Eu acho que no futebol brasileiro é muito difícil. Até os clubes que disputam Série A, que estão aí disputando competições internacionais, eles têm dificuldade. E os clubes do interior, eu não tenho a menor dúvida que eles têm mais dificuldades ainda. O futebol, ele é caro. Né? O futebol de elite é muito caro e tá ficando cada vez mais caro, né? O futebol tá inflacionadíssimo. Muito. Né? Os clubes estão tendo muito... Em todos os âmbitos. Todos os âmbitos. E os clubes do interior sofrem isso também. Essa é uma dificuldade que existe. Óbvio que, portanto, existe um acréscimo nas receitas no módulo 1, mas eu não tenho dúvida de que há uma dificuldade financeira de todo mundo. Isso aí é sem dúvida nenhuma. Você falou, antes da gente falar do calendário, uma outra pergunta que surgiu aqui, você falou do direito de transmissão. Claro que não pode ficar abrindo nada de contrato nem isso, mas isso é todo ano ou já existe um tempo maior de contrato fechado com a Globo para esse módulo 1? Sinceramente, eu não sei te responder, porque não é essa com você parte também. não é comigo. Então, ela é tratada no âmbito do gabinete da presidência. Eu ali monto minha tabela. Essa parte eu não sei. Então vamos falar sobre essa sua tabela aí, ó. Porque deve ter te rendido umas olheiras, fala a verdade. Porque o campeonato começou mais cedo esse ano. Começa mais cedo esse ano. E simplesmente com menos datas, final única. Como que funciona para fazer a tabela do Campeonato Mineiro? Olha, você tocou num ponto que de fato tirou meu sono. Eu até brinco, eu falei isso, acho que eu falei com todos os presidentes de clubes, todo o pessoal, falei, gente, eu fiquei doente esse ano por causa de tabela, cara, fiquei doente mesmo, de verdade, eu adoentei. É mesmo? Eu tive uma queda brusca de imunidade e fiquei gripado, assim, foi um negócio louco. Aí no dia que eu consegui soltar a tabela, eu tava bom, fiquei bom, no dia seguinte eu acordei bem. Falei, era só isso? Só podia ser, sem dormir e tal. Mas de fato, é um ponto muito sensível. Como que funciona o processo de elaboração da tabela? Primeiro a gente faz o conselho técnico, né? Sim. E ali define como que é o formato da competição, né? Quantos jogos para cada um, quantos jogos em casa, quantos jogos fora e etc. Entendi, o conselho técnico você não vem com a tabela e mostra pro clube, vocês constroem juntos. É isso, né? A tabela ela é depois do conselho técnico, porque no conselho técnico vai dizer qual é o formato da competição. Entendi. A partir daí eu posso montar a tabela. Então, a partir disso, acabou o conselho técnico, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou montar o regulamento da competição. Então, a partir do conselho técnico, a gente definiu as diretrizes, eu vou montar o regulamento da competição. Eu faço o regulamento. E enquanto eu vou fazendo o regulamento, eu também vou fazendo a tabela, porque eu solto as duas coisas juntas, né? Sim. Eu tenho um prazo legal de 45 dias antes do início da competição para divulgar a tabela e regulamento. E a tabela, antes de eu assumir a diretoria de competições, era mais difícil ainda. O Léo Barbosa, que era o meu antecessor, ele fazia a tabela na mão, no Excel. Ele falava assim, montar a tabela é fazer sudoku, é brincar de sudoku, porque você vai encaixando os times ali. Mas aí na minha entrada, eu fiz um pedido pro presidente. Falei, Adriano, meu presidente, deixa eu te pedir um negócio, cara. Vamos contratar uma empresa especializada que trabalha com tecnologia, IA, para nos auxiliar na montagem das tabelas. E aí o Adriano imediatamente, super ligado que nessas questões e sempre interessado nas melhorias, ele falou, vamos fazer. Então a gente contratou uma empresa, uma multinacional, uma empresa que monta a tabela da NFL, da NBA, monta a tabela dos campeonatos europeus, e ela foi contratada por nós para montar as nossas tabelas também. Mas não é tão simples, não é simplesmente, faz a tabela aí. Não é assim. Por quê? Para qualquer tabela, a gente tem diversos requisitos prévios, né? Então, por exemplo, um time, em tese, ele não pode fazer as duas primeiras rodadas e as duas últimas em casa ou fora. Então, o clube não pode fazer casa-casa, ele tem que fazer casa fora ou fora-casa. Nas últimas duas, a mesma coisa. Além disso, esse é o ano que o Atlético é mandante contra o Cruzeiro, então já tem uma outra trava. Entendi. Não pode ter jogo de Cruzeiro e Atlético em Belo Horizonte no dia do Carnaval. Não pode ter jogo na Arena MRV no dia tal porque tem show. Não pode ter jogo no Independência no dia tal porque tem um bloco de carnaval. Não pode ter jogo no Mineirão no dia tal porque tem show.
Aí você começa a criar um tanto de requisitos, um tanto de requisito. E aí você começa a montar a tabela. E aí eu mando os requisitos para essa empresa me devolve tabelas. E aí quando chega essa tabela para mim, eu tenho que fazer uma análise muito cuidadosa, inclusive em termos de logística para os clubes. Porque, por exemplo, quando eu tenho rodada sábado e quarta, por exemplo, e eu tenho, sei lá, eu não posso colocar um time para jogar na quarta em Uberlândia e no sábado em Tombos, por exemplo. Porque isso cria um problema logístico pro clube. Que era o que aconteceria com o Tombense agora, né? Que aí ele vai jogar em Uberlândia contra o Cruzeiro para quarta que vem, para evitar de voltar para Tombos, né? Que ele joga em Uberlândia, depois joga em Tombos. Né? Enfim, aí, assim, a tabela, então, quando eu monto, eu levo isso em conta para não criar um desequilíbrio na tabela, né? Para que eu não tenha É claro que alguns times que estão mais distantes do centro rodam mais, isso é inevitável. O Norte roda mais, o Uberlândia roda mais, o Pouso Alegre roda mais. Não tem jeito. Mas eu tento sempre... Então, quando chega a tabela e eu vejo que tem alguma discrepância, aí eu devolvo e falo, não, essa tabela aqui não ficou boa, nós precisamos aprimorar. E assim vai. Só para você ter uma ideia, nesse ano foram geradas... Para mim, mais de 30 tabelas. Eu analisei mais de 30 opções de tabela até chegar numa que a gente conseguisse. E muito difícil, assim, é um trabalho muito árduo, muito complicado. E a melhor tabela possível é a que sai. Depois de um mês trabalhando, sai uma tabela boa. E ainda assim, é natural. Os clubes reclamam, né? Então me liga, pô, Gabriel, esse jogo aqui... Eu falo, cara, você não tem ideia. Poderia ser muito pior. Então, esse é o melhor cenário. Melhor cenário, isso. Então, é um trabalho realmente muito difícil, mas quando sai, fica bonitinho e a gente fica feliz, entendeu? E aí uma outra coisa que a federação acaba apanhando muito. Quando muda o horário, a data de um jogo. Por que muda o horário depois que a tabela foi divulgada e tal? Por que um jogo ou outro tem alguma mudança? Então, o que acontece é o seguinte, né? Quando a gente faz o conselho técnico e quando eu solto a tabela, nesse ano, eu ainda não tinha o contrato com a detentora de transmissão. Então, esse contrato ele foi celebrado depois que o conselho técnico foi realizado. E depois que a tabela foi aprovada. Então, quando eu monto a tabela sem ter um contrato de TV... Eu monto a tabela considerando os pedidos dos clubes. Porque no conselho técnico, o clube fala assim, eu quero jogar, quando for dia de semana, eu quero jogar quarta-feira, 8 horas da noite. Quando for final de semana, eu quero jogar sábado, às 4h30 da tarde, por exemplo, tá? Mas aí, eu monto a tabela de acordo com esses pedidos dos clubes. E aí vem depois a TV, com a tabela já pronta, e ela fala, olha, precisamos fazer um ajuste aqui pra grade. Esse ano, dos nossos 48 jogos da primeira fase, eu devo ter tido... algo próximo de 35 alterações, ajustes de TV. E é um pedido perfeitamente legítimo. Sim. É bom que isso fique muito claro. Comprou o direito para isso. Porque a TV tem um contrato. E esse contrato é assinado com os clubes. Ela paga os clubes para isso mesmo. Olha, e, poxa, a TV ela tem a grade dela. Ela precisa adequar os jogos para a grade dela. E é justíssimo. Sim. E nem sempre os clubes gostam. Nem sempre eu gosto. É normal, porque, poxa, esse horário de jogo aqui, é ruim esse horário, é ruim para o produto e tal, às vezes. Mas a gente sempre ajusta, a gente sempre acha um caminho. A TV, ela não é irredutível. Ela sempre. A gente dialoga, é sempre uma construção. Sempre conjunta. Dá para negociar, né? E às vezes um horário que não tá bom pro clube, o clube fala, poxa, eu não gostei desse horário, tenta ajustar, e aí eu vou lá, entro em contato com a TV. A TV é sempre muito, muito compreensiva, sempre o ajuste. Assim. Mas ela comprou o direito, então né, é normal que aconteçam esses ajustes. Acontece também de termos ajustes de horário e data quando o próprio clube pede. Às vezes o clube pede pra mudar. Às vezes o clube fala assim, cara, eu tinha te falado que eu queria o jogo domingo, mas vai ficar ruim pra mim o jogo domingo. Você pode colocar o jogo no sábado? Se o pedido é do clube mandante, não tem vedação nenhuma da TV... Muda. Faço alteração ao pedido do clube. O que não acontece, isso eu posso te dizer tranquilamente, é eu acordar e falar, que vontade que me deu hoje de mudar o horário do jogo desse clube aqui. Vou mudar. Não acontece isso, eu não faço isso, porque a não ser que haja uma necessidade. Por exemplo, olha, teve sei lá, o estádio ele tá com um problema no sábado, eu vou precisar mudar ele pra domingo. Mas é sempre um motivo que não é da federação. Não é meu, né? Nunca é. Eu não tenho porquê. Eu acordei com vontade de mudar, não tem isso. Então, eu sei que eu apanho muito, a culpa recai sobre mim, mas eu digo, a culpa não é minha. Ô, Gabriel, agora já encaminhando pra reta final, eu falei que eu ia te perguntar também sobre como você
apareceu como diretor de competição da CBF, da FMF. Você trabalhou no Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais, foi procurador-geral lá do TJD, e ano passado assumiu essa nova função, né? Como que apareceu para você isso? Conta um pouquinho também da sua trajetória até aqui. Legal. Bom, eu sou advogado, né? Minha profissão de origem, eu ainda advogo, tenho meu história de advocacia, eu também... essa é a minha origem, né? Origem no mundo do direito. E em 2019... eu fui eleito pelo tribunal, né? Como que funciona a eleição de um procurador de justiça desportiva? A Federação Mineira de Futebol manda uma lista tríplice para o tribunal, e o tribunal, dentre esses 3 nomes, elege um. E meu nome foi colocado, à época, pelo presidente Adriano, na lista tríplice, em 2018, 2019, não me lembro exatamente. E eu fui eleito pelo tribunal para ser o procurador-geral. Fiquei como procurador-geral 2 anos no TJD. E depois que acabou o meu mandato como procurador-geral, eu fui nomeado como integrante de uma das comissões disciplinares, né, que é a primeira instância do TJD. Eu fiquei na 2ª comissão disciplinar por 1 ano, salvo engano. Depois desse 1 ano na comissão disciplinar, eu fui ao pleno. Fui indicado pelos clubes. Existem no pleno, né, que é o órgão superior do Tribunal de Justiça Desportiva, ele é composto da seguinte forma: você tem 2 indicados dos clubes, 2 indicados um indicado do Sindicato dos Árbitros, um indicado do Sindicato dos Atletas, 2 indicados da OAB, 2 indicados da Federação. Tem uma composição que está prevista na lei, no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E eu fui indicado pelos clubes. Os clubes escolheram o meu nome para integrar o pleno. E aí eu fui para o pleno, fiquei como auditor do pleno, e me tornei presidente do tribunal. Eu virei presidente do tribunal em dezembro de 2024. 2023, desculpa. 2023 eu fui eleito. Dezembro de 2023 eu fui eleito presidente do tribunal. Fiquei até maio de 2024. Então foram 5 meses ali de mandato, quando o presidente Adriano me convidou para assumir a diretoria de competições da federação, uma vez que o Léo Barbosa estava de saída. Sim. E aí pude contar com a confiança dele, e eu, aficionado que sou por futebol, falei com ele: o presidente, olha, vou ser muito sincero com você, tô aqui pela realização de um sonho, mais do que qualquer outra coisa, assim. Eu via o Léo trabalhando na diretoria de competições, eu achava aquilo incrível, e o Léo, um grande amigo meu, eu achava aquilo maravilhoso. E aí, quando eu fui convidado, eu falei: ô, presidente, olha, eu só posso agradecer, porque isso pra mim é um sonho. Não é pelo dinheiro, não é pelo status, não é por nada disso, é porque eu gosto mesmo, né? E aí eu tô aí, tô nessa luta. Fui aprendendo, né? Porque eu vinha do mundo do direito, hoje eu tô no mundo da gestão do futebol, né? E um aprendizado contínuo, né? Muitas vezes eu erro, né? Como todos, é natural, mas se eu erro, é sempre tentando acertar. E cada vez eu erro menos, essa é a vantagem, porque vou aprendendo e vou errando menos, né? Mas a luta é grande ali de organizar essas competições, de fazer bons campeonatos, né? Aprimorar o futebol do estado, dialogar muito com os clubes. Eu sou um cara que dialoga demais com os clubes, assim. Eu tenho um ótimo relacionamento com todos os presidentes de clubes, então é por isso, porque eu busco dialogar e fazer um trabalho que seja bom, porque quem efetivamente é a federação, são os clubes de futebol. A gente está ali por eles, né? Então, por isso, eu tento sempre ouvir muito todo mundo e fazer as melhorias de acordo com isso. Nunca faço nada de acordo com a minha cabeça. Eu sempre ouço e tento, enfim, achar os melhores caminhos para o futebol de Minas. Para mim é um excelente método de trabalho. E a gente falou muito de Campeonato Mineiro. E o que mais compõe ali a sua função como diretor de competições? O que está mais ali sob o seu guarda-chuva? Bom, eu organizo do começo ao fim, né, das competições. Então, eu convoco os conselhos técnicos antes das competições. Então, por exemplo, esse ano agora, já em janeiro, dia 6 de janeiro, eu já convoquei o conselho técnico do Sub-20, que vai ser da primeira divisão, que já vai ser agora dia 28 de janeiro. Então, já antecipei o conselho técnico para os clubes terem mais tempo de se planejar para a competição. Então, desde a convocação do conselho técnico, participo do conselho técnico. Quando o presidente não está, eu exerço a presidência do conselho, né? Dirijo o conselho técnico. Depois eu elaboro o regulamento da competição, eu elaboro o regulamento geral de competições da federação, elaboro o regulamento específico de cada competição, elaboro as tabelas,
coordeno a gestão do campeonato, né, essas mudanças de jogos e Sim. etc. Eu vou aos jogos, né? Por exemplo, agora, no próximo final de semana, eu vou a Patos de Minas, vou acompanhar o jogo do RT Norte. Então eu participo dos jogos, vou lá, acompanho, faço a operação da partida. Ver como está sendo a operação, né? Exatamente, vejo o que precisa ser aprimorado. Converso com os clubes, então, sobre pedidos, sobre alterações, sobre eventuais necessidades. Poxa, é tanta coisa. Aí eu organizo. Aí tem a parte, quando começam a chegar, muda de fase, eu tenho que elaborar a tabela das novas fases, tenho que designar os jogos, tenho que... atender presidente ligando de clube. O tempo inteiro. Toda essa data é pra mim. Todos os dias. Meu telefone toca várias vezes. Então é um trabalho ininterrupto. Em dezembro, que é quando acaba a minha temporada, né? Em dia 28 de novembro foi meu último jogo né, em Minas Gerais. Depois ainda teve competições nacionais, mas aí meu trabalho acabou. Porque enquanto tá tendo jogo aqui em Minas Gerais, tem a FMF tá atuando. Né? Aí eu falei, não, eu vou tirar umas férias em dezembro, porque em janeiro já vai começar a 1000 por hora. E agora vou, não para mais, porque aí é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, aí dezembro para de novo. Então é quando eu consigo tirar uma folguinha ali pra, né, descansar um pouco para voltar com a carga total. Então assim, é um trabalho que não tem fim, né? Porque eu tenho competição o ano inteiro, eu tenho competição de janeiro a novembro. Então enquanto tem competição, tem trabalho e não é pouco. Eu imagino, só imagino. E agora, já mesmo na nossa desculpa, deixa eu te interromper. Sim. Tem outra questão que é muito importante. Dentro da minha diretoria, eu tenho ainda o departamento de estádios, ou seja, o departamento de estádios está debaixo da asa da diretoria de competições, né? Então, o Gurgel, que é o meu gerente de estádios, ele tá comigo, ele é do meu time. Então, tudo que tem relação com estádio, vistoria. Esse ano, por exemplo, a diretoria de competições vistoriou mais de 90 estádios no estado de Minas Gerais. Então, todas essas vistorias passam por mim. O Gurgel vai lá, vistoria, me manda, fala, Gabriel, olha aí. Aí eu vejo tudo que está acontecendo com cada estádio, laudo que vence, tudo isso é parte da minha diretoria. Outra coisa que é parte da minha diretoria, a parte de registro e transferência de atletas. Então, o departamento de registro e transferência de atletas está dentro da diretoria de competições. A Erenilda, que é quem cuida disso na federação, ela também faz parte do meu time. Então, quando tem problema de registro e transferência, recai sobre mim também. Então, é um trabalho muito árduo, né? A diretoria ela é complexa. Então, esse ano, até mesmo por uma questão de gestão, eu comecei a fazer um trabalho de mapeamento dos processos, desenho dos processos e dos fluxos, a criação de procedimentos operacionais padrão dentro da diretoria, para que a gente tenha algo realmente organizado, né, que funcione, que tenha um fluxo simples, e que qualquer pessoa que chegue, se amanhã eu não estiver na federação, o próximo que chegar vai ter tudo mastigado, sabe ali como que as coisas funcionam. E quando a gente tem um processo mapeado, se acontece algum erro, se alguma coisa sai do script, a gente visita o processo, identifica onde foi a falha, corrige o que precisa ser corrigido. Então, eu tenho trabalhado muito nesse aspecto, porque o meu trabalho ele é muito operacional, não tem jeito, eu boto muita mão na massa, mas eu não posso ficar só nisso, eu tenho que trabalhar na organização também da própria diretoria. Então, o meu trabalho se divide nessas duas áreas, uma área na organização da competição em si, e outra na organização da própria diretoria de competições com todo o time que eu tenho ali que trabalha comigo. Perfeito. Gabriel, pra gente fechar, tem alguma novidade da federação que você quer trazer? Algo diferente do regulamento para esse ano? Ou alguma coisa que você acha que faltou a gente conversar aqui hoje? Bom, eu acho que não, assim, de cabeça aqui, eu não... Mas até algo que vai ser legal esse ano, que nós estamos trazendo, que é o sistema de bolas múltiplas, né, que nós vamos ter no Campeonato Mineiro esse ano. Isso ajuda muito no fluxo do jogo, sabe? Que é aquelas bolas que ficam nos pratinhos, né, ao redor do campo. E que não teve ano passado, né, no Mineiro. Não teve ano passado. Isso é algo que aumenta muito, as pessoas não imaginam, isso aumenta muito o custo do jogo, da competição. Pelo seguinte, a gente aumenta a quantidade de bolas disponíveis por jogo. Então, num jogo sem o sistema de bolas múltiplas, a gente trabalha com 6 bolas. 5 do lado de fora do campo e 1 em jogo. No sistema de bolas múltiplas, a gente trabalha com 15 bolas. 15 bolas, que aí são 14 bolas ao redor do campo, 5 de cada lado, né? E 4 atrás de cada gol.
e uma bola em campo. Então, não é são só a bola 15 que tava bolas. com gandula que vocês colocam, vocês precisam aumentar A mesmo quantidade de bolas. As bolas ficam ali ao redor ali. Caramba. Então, pô, e uma bola Você profissional é caro pra caramba. aí vamos lá e vamos fazer uma conta de padeiro aqui. Aham. Você pensa, são 15 bolas por jogo, são 60 jogos no campeonato. Uma bola que é cara, bastante Muito cara. Poxa, é muito dinheiro. Então, Caramba. você fala, é uma implementação simples, o cara só botou um sistema de bola múltipla. Poxa, isso gera um impacto enorme. Né? Então, são coisas que as pessoas, obviamente, nem tem que saber mesmo, não, porque Sim, não é sim. da vida delas, Sim, mas sim. qualquer coisinha que você mexe gera muitos impactos, né? Até mesmo em termos de logística, porque antes a federação levava 2 bolas, agora a federação vai levar 8, o clube vai levar 7. Cada um. O clube levava 4, a federação levava 2, agora o clube leva 7, a federação leva 8. E aí até para levar a bola, porque você vai levar Sim. as bolas cheias, então você tem que botar no porta-mala ali as bolas, tem que botar os suportes, né, de quem tá indo pro jogo, levar as placas da arbitragem, então assim, até nisso Cara, impacta. isso é muito curioso, porque, por exemplo, a gente nem sabia, por exemplo, que o clube também levava bola pro jogo, O clube também leva bola. junto de todos, né? Do clube, isso. do mandante, no É o caso, mandante. e da federação. Isso, exato. Caramba. Então aí os clubes levam as bolas também. Então aumenta tudo. Então Sim. tudo impacta, sabe? Então essa é uma novidade que parece pequena, mas ela aprimora muito a qualidade técnica do jogo, porque o jogo ganha em tempo de bola rolando, né? Aham. Perde, elimina aquele período da reposição de bola pelo gandula. E aprimora o jogo, o espetáculo fica mais bonito. Sim. Mas futebol tudo é caro. Qualquer coisa que você vai fazer fica caro. Mas é legal, são coisas que a federação, o presidente Adriano, ele não mede esforços para melhorar o futebol mineiro. E eu, quando propus para ele, falei, presidente, nós não podemos ficar sem o sistema de bolas múltiplas esse ano, cara. A gente tem que ter isso. Tem que. E ele foi lá e falou, bancou e falou, tá certo, vamos ter. E hoje nós vamos ter essa novidade aí nesse ano que eu acho muito legal. E acho que temos aí de boas novidades também, que eu gosto sempre de trazer, né? Nós temos um estreante no Campeonato Mineiro do Módulo 1, que é o Norte, né? Que pela primeira vez vai disputar o Módulo 1. Temos o retorno da URT, né? De Patos de Minas. Então, espero que seja um campeonato maravilhoso. Eu tô super animado aí pra gente ter uma boa competição. Bom demais. Tem uma coisa que não é caro no futebol. Quer dar o like no vídeo aí, você pode dar o like, que é de graça, viu, torcedor? Você que é do Atlético, do Cruzeiro, do interior. Esse bate-papo aqui com certeza merece seu like. Falamos sobre os bastidores aí do Campeonato Mineiro, como que funciona, construir do zero ali um regulamento, a competição. É um trabalho árduo, então deixa o seu like para fortalecer a gente também. Ô Gabriel, quero te agradecer demais por esse papo. Eu acho que, e a gente conversava antes, né? Eu acho que na imprensa a gente fala muito sobre os mesmos assuntos sempre. Então, quando a gente traz algo diferente, que tá nas entrelinhas, que tá no restante do iceberg, não só na ponta, é muito bom pra gente conhecer mais do futebol. Eu conheço muito mais aqui, quem tá assistindo também, e é bom ter esse contato com a Federação de Transparência também, pra gente ver como funciona e até mesmo entender o processo antes de fazer qualquer tipo de avaliação. Então, obrigado demais por esse papo. Lucas, sou eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, fazer esses esclarecimentos. É muito bom conversar com o torcedor, poder explicar para ele como que é a vida, Sim. como é que funciona ali mesmo. E genial a iniciativa do Tempo, né, de falar sobre esses assuntos, sobre essas entrelinhas do futebol, que de fato são pouco faladas, mas que fazem toda a diferença no final das contas, para que o torcedor saiba como funciona, para que, enfim, todo mundo possa entender como que é o trabalho ali no dia a dia, fora do campo, fora das 4 linhas. O futebol, ele é muito complexo, a gente até falava sobre isso antes, né? Se a gente puder falar, se você quiser falar do universo do futebol, você gastaria uma vida falando sobre futebol e nunca esgotaria, porque o universo é gigante. E nós somos uma partezinha desse processo, né? Eu gosto muito de dizer que nós, como federação, somos um facilitador. A gente é um facilitador, porque os atores verdadeiros são os clubes, são os atletas, é quando a bola rola que a coisa realmente acontece. Qual o papel da federação? É ser um facilitador, é ajudar os clubes a desempenharem o seu melhor. E isso eu acho que a gente tem buscado fazer bem, eu acho que estamos num bom caminho. E obrigado mais uma vez pela oportunidade de dizer isso. Valeu demais. Portas sempre abertas para você, para a Federação Mineira. Que seja um ótimo campeonato mineiro para todo mundo, para a federação, para a gente da imprensa, para os clubes, enfim. Vai ser uma boa temporada de 2026, inclusive para o Entre Linhas também, que essa foi a estreia do Entre Linhas. Para você acompanhar mais episódios com mais personagens do futebol, inclusive, tem episódio bacana aí para vir com o Huracan, que está agora voltando depois de 20 anos a disputar um campeonato profissional, uma nova SAF aí do futebol mineiro. Tem outras entrevistas que estão vindo por aí, estão no forno. Para você assistir, é só se inscrever aqui embaixo no canal e apertar esse sininho aí, que você vai receber as
as notificações do Entrelinhas assim que ele for ao ar. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo.